Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Mais um dia aqui trazendo uma palavra para nós refletirmos e também o propósito de levar mensagem para lares que precisam ser restaurados por Cristo Jesus. Então eu convido a amada igreja a abrir em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12 ao 14. Eu estarei lendo a palavra e acompanhem comigo. Amém? Diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha falar conosco de uma forma particular, Deus. Que nós possamos entender claramente aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Peça ao Senhor, Deus, que essa palavra chegue aos lares, Deus, que vem restaurar a vida, Senhor, que necessita, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. Por isso, Deus, ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, Deus, e ser transformado pelo poder da Tua graça. Por isso, me usa como instrumento para abençoar a vida dos Teus filhos, para que eles possam também, Senhor, se arrepender dos seus pecados, Deus, reconhecer que o Senhor é o único Salvador de suas vidas, para o louvor da sua glória. Te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, o texto bíblico básico é Filipenses, capítulo 3, ao versículo 12 ao 14. Então, o apóstolo Paulo faz uma analogia de um atleta de corrida cuja meta é conquistar o alvo. Faremos a seguir paralelo de trajetória da vida cristã, com os 42 quilômetros percorridos em uma maratona, levando em conta uma ressalva. Enquanto nos estádios só os 3 primeiros atletas levam o prêmio, na corrida da vida cristã, todos os atletas são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, que para ser um maratonista, ele precisa de todo o preparo, né? Preparo físico, né? Também alimentar, né? Preparo psicológico, né? Todo o preparo que é necessário. Então, o atleta, ele sempre vai ter uma pessoa, um profissional, né? Que estará ali ajudando ele, né? Em todo o tempo, né? Toda a fase necessária para ele poder para ele ter todo o preparo para ele poder correr, participar da corrida. E nós sabemos que para ser um maratonista, ele precisa também de recursos, né? Ele precisa de um apoio, né, moral, para que ele possa percorrer toda aquela distância. Então ele sai todos os dias para treinar, ele vê a distância, o percurso que ele precisa correr. Então ele vê, né? Ele treina todos os dias. E na nossa vida cristã não é diferente. Na nossa vida cristã, aqui quer dizer que nós também precisamos percorrer. Mas como? Em Cristo Jesus. Quem é o nosso alvo? O nosso alvo
é Jesus. Para o atleta, é a corrida, né? É o prêmio. Qual é o nosso prêmio? É como diz aqui na palavra 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso prêmio é Jesus, é ter uma vida com Ele, né? Ter uma vida agregada com Deus, ter uma vida ali com Cristo Jesus. Então, o nosso alvo é Jesus. O nosso prêmio maior é ter Jesus nas nossas vidas. É a gente ter uma vida com Deus. É a gente reconhecer que somos pecadores, se arrepender dos nossos pecados e reconhecer que Jesus é o único Salvador das nossas vidas. Deus, ele vem trazer, né, o plano de salvação. Deus enviou o seu único filho, unigênito, para trazer vida eterna para nós. Ele veio trazer o plano de salvação, né? Morar lá no céu, morar na glória com ele. Então, um atleta, ele percorre a quilômetros de distância, né? Ele se prepara para poder, para ele poder ter a chance de ganhar o prêmio dele, troféu, né? E a nossa vida cristã, né? Ao contrário do atleta, a nossa vida cristã, o nosso alvo é Jesus Cristo nas nossas vidas. É transformação de vida, né? Então, Jesus enfatiza nas nossas vidas que nós já somos mais do que vencedores. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você reconhece que você é pecador, que você reconhece que você se arrepende dos seus pecados e que você reconhece que Jesus é o único Salvador da sua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida, você começa a ter mudança dentro de você. Começa a gerar mudança de transformação de vida, né? E aqui nós vamos aprender dois aspectos. O que é fundamental para o maratonista e 7 razões por que Jesus nos permite passar pelo caminho mais difícil. O que Jesus está querendo enfatizar, né? A primeira, é fundamental para um maratonista estar fisicamente preparado. Ou seja, na maratonas das cidades existe o pelotão do Oba-Oba, que percorre uma pequena distância e logo é dominado pelo cansaço. E o pelotão profissional constituído por atletas preparados que correm para completar o percurso. Ou seja, há dois pelotão. Aquele que se diz que é o melhor, aquele que se diz o bambambam, aquele que se diz que é o último, a última bolacha do pacote, o último gole da Coca-Cola, aquele que se acha que, né, que faz com as suas próprias forças, resolve com as suas próprias forças. Só que chega a uma determinada distância que ele já é vencido pelo cansaço. Então, o que acontece? Ele quebra a cara. Mas tem aquele que é dominado, que é o pelotão profissional constituído por atletas preparados que correm para completar o percurso. Dicas para o preparo. Se queremos correr com seriedade a corrida da vida cristã, devemos revestir com o quê? A armadura de Deus. Ou seja,
né? Que o segundo pelotão, ele se prepara o quê? Na palavra de Deus, né? A gente tá falando aqui da vida cristã, né? É aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele que ora, aquele que busca, aquele que reconhece que é pecador, ele reconhece que ele necessita de Deus na vida dele. Então, a palavra de Deus é para a gente ter uma vida cristã com seriedade, devemos nos revestir com a armadura de Deus, que está em Efésios 6, do versículo 13 ao 17, que diz assim: por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, o vestido e a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos e chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, nós devemos estar atentos. Nós devemos estar atentos com a palavra de Deus. Nós temos que estar atentos com o mal. O mundo é mau, o mundo é perverso. E a gente sabe que muitas pessoas, quando não tem Jesus nas suas vidas, elas são usadas por Satanás. Elas são usadas para fazer maldade. Então, nós como filhos do Senhor, né? Nós precisamos estar armados com a palavra de Deus, irmão. A gente tem que estar ali, né? Como uma couraça, né? Segurando, né? Com a palavra de Deus, se revestindo com o poder de Deus, né? A sua palavra, né? A melhor espada que nós temos é a palavra de Deus. É onde a gente vai combater, né? O dia mau. É onde a gente vai combater, muitas vezes, guerras espirituais que vêm à nossa direção e que vêm, de alguma maneira, fazer com que a gente venha combater, né, o mal sobre nós. Então, a segunda é estabelecer um ritmo para a corrida. Ou seja, o atleta de curta distância, o velocista, faz um tipo de treinamento especializado em grandes arrancadas, visando atingir atletas velocidades e correr limite de esforço físico. Já o atleta de longas distâncias faz o treinamento mais arrojado para aumentar a resistência do corpo. Ou seja, quando o atleta de curtas distâncias faz um tipo de treinamento especializado em grandes arrancadas, né, ela sabe que, visando atingir altas velocidades, correr no limite do esforço físico, ela sabe que uma hora ela vai se cansar. Ela sabe que, né, com as arrancadas bruscas, ela sabe que ela vai chegar só um certo limite, ela não vai chegar até o final. E já o atleta de longas distâncias faz treinamentos mais arrojados para aumentar o quê? A resistência do corpo. Então ele sabe que se todo dia ele sair para correr, ele sabe que ele vai pegar resistência, né? Ao contrário daquele que faz
arrancadas bruscas, né? Grandes arrancadas, né? Achando que vai se fortalecer e não vai, né? Ao contrário daquele que se dedica a treinar todos os dias, a percorrer para ter resistência no corpo, né? Então, dicas para o ritmo da vida cristã: ser firme e constante e sempre abundante. Coríntios 15, do 5 ao 8. Combater o bom combate, segundo Timóteo. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Ou seja, sermos firmes e constantes, sempre abundante. Sermos firmes na palavra, né? Aqui Jesus, ele enfada para nós, sermos constantes, lermos a palavra, buscarmos eles, estar firme na presença dele como uma rocha, né? Combater o bom combate, persistir, percorrer, né? Se dedicar, né, à vida cristã. E crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Conhecer a palavra, se aprofundar na leitura, se aprofundar em oração, né? No seu buscar, na sua vida devocional. Você ter uma vida devocional com Deus. Você reconhecer que você precisa da graça, da bondade dele, né? Que a minha e as suas misericórdias possamos ser renovados. Na maratona das Olimpíadas ou das cidades, o atleta faz percurso preocupado com seu próprio desempenho. Porém, na maratona da vida cristã, temos de ajudar os fracos. Romanos 15:1, e buscar os interesses do outro. 10:24. 1 Coríntios 10:24. Ou seja, que nós devemos ajudar aqueles que estão chegando, aqueles muitas vezes estão fracos na fé, aqueles que estão passando por lutas, por tribulações, adversidade, e aquele que tem condições de ajudar, de fortalecer o irmão. Nós devemos sim se preocupar com o outro. Nós precisamos ajudar o outro, se dispor, estar ali apoiando, fortalecendo na palavra, levando algo para que ele possa sentir acolhido. É igual um atleta, né? Ele precisa de um profissional para treinar ele, para fortalecer, ajudar ele, se fortalecer no físico, para ele poder percorrer a distância, assim como também cuidar da sua alimentação, da sua saúde. Assim é como na vida cristã, nós devemos sempre olhar para o próximo, ajudar o próximo, tentar acolher o próximo, né? Acolher aquelas pessoas que muitas vezes por situações, às vezes por tribulações, estão enfraquecidos na fé, né? Às vezes são imaturos, às vezes não é a maturidade, mas sim são os problemas que, né, vêm, e às vezes tem problemas que vêm um atrás do outro, e a pessoa, né, muitas vezes se enfraquece porque não aguenta o baque. Então, aqueles que estão fortalecidos devem estar ali ajudando o seu próximo, ajudando, né, a fortalecer o seu irmão. Amém? Terceiro, estar atento aos adversários. Existem 4 adversários que tentam tirar-nos da maratona. Primeiro,
a natureza humana, né? Mateus 26, 4. Segundo, o sistema mundano, 1 João 15, 16. Os relacionamentos, 1 Coríntios 15, 33. Né? Efésios 6, 5, 7. Efésios 6, 11, 12. E 4, o diabo. Então, há 4 coisas que nós devemos estar atentos aos adversários. Primeiro, a natureza humana, o comportamento do ser humano, né? A gente tem que estar, assim, de olho, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, né? Às vezes elas estão tão assim, fora do comum, fora da sua natureza, que muitas vezes, né, as pessoas, elas são arrogantes, né? As pessoas são mal criadas, né? As pessoas são desrespeitosas. Então a gente tem que estar de olho nisto. Por quê? A gente não devemos deixar a pessoa a descontar a raiva dela, porque talvez ela está passando por alguma situação, algum problema, sei lá, em qualquer área da vida dela, e ela vir descontar o nervosismo dela em cima da gente. Jamais. Então a gente tem que estar atento, porque a natureza humana é pecadora, né? A natureza humana é fora do normal, né? A pessoa, ela vem, de alguma forma, ela vem querer te atingir, às vezes, né, o seu autoconhecimento, às vezes ela quer atingir você, né? Alguma coisa ela quer fazer contra você. E nós, que somos cristãos, não devemos permitir isso. Nós temos que estar atentos. Também o sistema mundano. Nós devemos renunciar às coisas do mundo, irmãos. O mundo é perverso. O mundo lá fora oferece muita coisa com facilidade. E nós, que somos cristãos, devemos sempre estar com o pé atrás. Coisas assim, muito fáceis, nós devemos ficar com o pé atrás. Por quê? Às vezes podemos estar entrando em grandes confusões. E nós devemos vigiar, assim como a palavra de Deus fala, né? Orar e vigiar, né? Em todo tempo. Não trazer, né, o sistema mundano para os nossos lares, nossa casa, né? Porque nós, como cristãos, devemos dar bom testemunho do lado de dentro e do lado de fora, né? Em primeiro lugar, nós temos que dar dentro do nosso lar. Então, nós temos que tomar cuidado contra isso. Terceiro, os relacionamentos, né? Que tipo de relacionamento você tem, né? Do lado de fora. Escolher, saber com quem você está lidando, saber quem são as pessoas que você está se relacionando, né? Porque não vou generalizar. É lógico que tem pessoas boas, com certeza. Mas também tem muitas pessoas ruins, que nós devemos tomar cuidado. Nós devemos saber quem elas são, de fato, né? Então a gente precisa vigiar nisso. Quem são os nossos amigos, né? Os nossos colegas. Quem são as pessoas que nós estamos nos relacionando. Então, nem todo mundo é amigo de todo mundo, né? Nem todo mundo é amigo de todo mundo, né? Você pode contar nos dedos as pessoas que são seus amigos, né? Às vezes na hora do sufoco, nas horas da dificuldade, você vai saber quem são seus amigos, quem são aqueles que estarão com você, né? Muitas vezes a gente acaba se decepcionando, às vezes a gente acaba ficando sozinho, sem ninguém. Cadê os nossos amigos? Então devemos pensar muito nisso. Quarto, o diabo.
tomar cuidado. Por quê? Porque ele é artimanhoso, ele usa as artimanhas dele. E para usar pessoas vazias, ele é número 1 para te afrontar com palavras, com ações, sabe? Ele, de alguma forma, ele tenta te atingir. E se você não for uma pessoa ligada a Deus, você sofre muito, né? Se você não tiver com a palavra de Deus no seu coração, aquilo muitas vezes vai entrar e te adoecer. Por quê? Porque você não vai aguentar o baque. Você não vai aguentar de tanta coisa ruim que o povo faz, né? De tanta coisa que as pessoas são usadas para te atingir de alguma forma. E a gente deve tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós temos que revestir na palavra de Deus. Nós temos que andar com Jesus, porque Ele nos protege. Ele nos livra das armadilhas de Satanás. Ele sabe que quando nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor, da divina proteção dEle, por mais que Ele tente se levantar contra você, por mais que Ele tente querer te dar rasteira, Deus não deixa ele prevalecer na sua vida, né? Muitos acabam quebrando a cara, né? Porque a gente percebe, a gente vê, né? Que as pessoas, quando elas se levantam para te afrontar, para falar em palavras, para te afrontar em ações, situações, muitas vezes elas quebram a cara, porque Deus vai ali e com a sua espada e corta. Então, a gente tem que estar firme na presença do Senhor, como uma rocha, e tomar cuidado, né, com o que está ao nosso derredor. Terceiro, saber que está sujeito a cair, mas não que deve cair. O homem se queixa do seu próprio pecado. Lamentações 3:39. Deve lembrar-se de onde caiu e arrepender-se. Apocalipse 2:5. Pois nas 7 vezes cairá, e o justo e não ficará prostrado. Então, nós devemos reconhecer quando pecamos, reconhecer que nós podemos estar de pé hoje, mas amanhã nós pode cair também, né? Isso é quando você deixa a soberba entrar no seu coração. Quando você se diz que você é melhor que o outro, né? Você se acha o rei da cocada branca ou da preta, né? O último gole da Coca-Cola. É quando a soberba entra no seu coração e você se torna uma pessoa soberba, arrogante, uma pessoa, né, insuportável. E muitas vezes, né, a palavra de Deus diz que maior espírito de altivez, pior é a queda. Então, nós nunca podemos nos soberber por conta de alguma coisa quando acontece nas nossas vidas. Ou seja, às vezes você tem uma condição melhor e você vai lá e fica soberba, né? Porque você é melhor, né? Porque você tem uma condição melhor, né? Você fica humilhando a outra pessoa, né? Ou às vezes é algo que você conquista, né? Que Deus te abençoa em alguma área da sua vida, ou na vida profissional, ou, né, ou no casamento, ou nas finanças, alguma área da sua vida, né? E você, né, se soberba, né? Você venha
soberber em cima das pessoas, querer passar por cima das pessoas para conquistar aquilo que você deseja. Tudo isso, Deus, Ele repreende. Aos olhos do Senhor isso é abominável. Então, a palavra de Deus diz que quanto mais espírito de altivez você tiver, pior é a sua queda. Então tome cuidado, né? Nós devemos tomar cuidado, né? O fato de vivermos às vezes o extraordinário de Deus não significa que nós podemos se achar melhor que os outros. Não, a gente sempre tem que estar com os pés no chão e saber reconhecer de onde que a gente veio. Entende? Ser humilde de coração, né? Humildade é tudo na vida de um ser humano. É caráter, né? É uma das coisas que Deus olha para o nosso coração. Vê aonde está o nosso coração. Se está nas coisas desse mundo ou se está nas coisas divinas. Então, quarta, né? Lei quarta. Estar ciente de que a maratona é vencida no lugar mais difícil, a subida. Isto fala de lutas e tribulações. Todos nós passamos por essa área em nossa vida. Se nós estamos em uma trajetória, deparamos-nos com as situações difíceis, né? Com certeza, é na subida. Na subida nós cansamos, irmão. Na subida muitas vezes temos dificuldade. E na nossa vida cristã, não tá longe disso, né? Nas nossas lutas, né? Nas nossas tribulações, adversidades, muitas vezes nós passamos por trajetórias que deparamos situações difíceis nas nossas vidas, né? É difícil quando você está passando por uma luta, né? É difícil, né? Se você não se agarrar em Deus, né? Se você for se agarrar em homens é falho. A palavra de Deus diz que o homem é falho. O homem não tem palavra, né? Se a gente não se agarrar em Deus, a gente vai se agarrar em quem? Né? Então, nas lutas, nas tribulações, nós temos que estar ali fortalecidos em Deus, porque Ele é a nossa rocha, né? Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso protetor. Ele que nos ajuda a vencer as dificuldades. Ele que determina o tempo das nossas vidas. As lutas muitas vezes vêm para nos ensinar, irmãos. As lutas vêm, as tribulações vêm, as diversidades, porque Deus quer nos ensinar que nós temos que ser dependentes dEle, totalmente dEle. Então nós temos que estar ciente disso. Paulo sofreu muitas perseguições, 2 Coríntios 11, 23. E foi para Jerusalém, onde aguardavam prisões. Quando chegou à Ásia, quase se desesperou com tanta diversidade. 2 Coríntios 1, 8. E na Europa não teve descanso. Então, Paulo sofreu, né? Em todos os lugares que ele ia, ele teve perseguições. Era luta atrás de luta. Mas ele nunca desistiu do alvo. O alvo dele era Jesus. É assim como nas nossas vidas. Nós também, nós não devemos desistir do nosso alvo. Nosso alvo é Jesus Cristo. Nós devemos também, mesmo estando em fases difíceis das nossas vidas, as tribulações vêm, as diversidades vêm, as lutas vêm. Mesmo assim, nós não devemos desistir de Deus. Nós devemos estar firme, fortalecido através da sua palavra. Nós devemos nos fortalecer, nós devemos estar
com Cristo Jesus em nossas vidas. E Paulo não desistiu. Por mais que ele sofreu perseguições, ele foi preso, ele não deixou nenhum minuto de estar conectado com Deus, conectado com Jesus. E Jesus convia que Cristo padecesse para entrar na sua glória. Lucas 24, 26. Se até Jesus passou por tribulações, por que nós não vamos passar? Se Jesus, né, que era Deus, o próprio Deus, ele passou por provações aqui na terra, né? Ele foi preso, ele foi cuspido, ele foi açoitado, né? Ele foi humilhado, ele foi tragado. Ele sofreu humilhações por causa do nosso pecado. Por que nós não vamos passar? Se Jesus passou, Paulo passou, por que nós não vamos passar tribulações? Com certeza nós iremos passar, sim. Mas para quê? Para que possamos ser dependentes totalmente dele. Porque muitas vezes ele quer nos ensinar que somos dependentes dele. Que não é com as nossas próprias forças que vamos vencer as diversidades, as lutas, os problemas, não, irmãos. Se nós não tivermos com Deus em nossa vida, nós vamos parecer, nós vamos quebrar a cara. Então, muitas vezes, Deus quer nos ensinar algo. E principalmente é na nossa área do amadurecer. Muitas vezes Deus permite coisas, situações, não é para nós diminuirmos, não é para nós não é para nos humilhar, é para nós crescermos espiritualmente e amadurecemos. É isso que Jesus quer nos ensinar. Amém? Segunda parte, 7 razões por que Jesus nos permite passar pelo caminho mais difícil. Primeiro, a tribulação quanto ao tempo e ao poder. Paulo considerou a tribulação leve e momentânea. 2 Coríntios 4,16. Por quê? Né? A tribulação quanto ao tempo e ao poder. Muitas vezes Deus permite situações acontecer na nossa vida para estarmos ensinando algo, para que a gente possa aprender, para a gente ter experiência. Muitas vezes Deus permite aquilo para a gente aprender a reconhecer que precisamos dele, de Deus. Nós precisamos dele nas nossas vidas, né? Precisamos saber que a partir do momento que nós colocamos na mão do Senhor e deixa ele agir, nós sabemos que tudo vem no tempo do Senhor. É ele que vai ver o tempo melhor para que aquela situação venha a ser solucionado, venha a ser resolvido. Então, Paulo considerou a tribulação leve e momentânea, porque ele sabia que ele não estava sozinho. Jesus estava com ele o tempo todo, mas Deus queria que Paulo aprendesse que ele fosse dependente somente de Jesus. Então, Deus permitiu situações na vida de Paulo para que ele aprendesse a ser dependente do Senhor. Assim, nos nossos dias atuais, nós não ficamos longe disso, irmãos. Deus às vezes permite situações na nossa vida, diversidades, para que nós possamos também sermos dependentes, reconhecer que nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Amém? Segundo, a tribulação produz a profunda experiência espiritual. A tribulação produz peso de glória excelente. 2 Coríntios
4:16. Porque a tribulação, ela produz profunda experiência espiritual. Por quê? Porque através da tribulação nós vamos ter experiências com Deus, né? Muitas vezes Deus permite as tribulações vir para ver aonde está o nosso coração, em quem nós vamos confiar, irmãos. Se é em pessoas, se é as coisas desse mundo, se é nos bens materiais, se é num emprego, né? E de alguma forma Deus quer ver aonde está o nosso coração, né? Aonde que está a nossa confiança. Então a nossa confiança tem que estar o quê? Totalmente nele. Por quê? Porque produz o peso da glória com excelência. Como que a gente, né? Qual é o peso disso tudo na nossa vida? Né? A glória de Deus. Né? Deus quer que a gente vive coisas extraordinárias. Mas para isso, nós devemos também passar por lutas. Devemos passar por experiências com Deus, né? Mas isso não é para nós diminuirmos. Ao contrário, é para nós crescermos, amadurecermos, fortalecermos e crer somente em Cristo Jesus. Amém? Terceiro, a tribulação nos leva a ter uma experiência em futuro eterno. As coisas que não se vê são externas. 2 Coríntios 4:18. As aflições do presente não se comparam com a glória em que nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Então, as coisas que não se vê são externas, né? Perdão, irmão. As coisas que não se vê são eternas, né? O mundo, a igreja invisível, a gente não vê, né? Mas a gente sente. A gente sente a presença de Deus, né? A gente sente que Ele está conosco. Nós sabemos que quando estamos reunidos, nós sabemos que Deus está conosco, que, né? Que Jesus está. E na tribulação, né? A gente tem esperança de um futuro eterno com Jesus. Nós sabemos que na tribulação nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. De alguma forma Ele está conosco, né? A gente está, por exemplo, em alto mar. A gente está numa grande tempestade. E de repente, né? Aquela tempestade, ela se formou. E nós estamos ali. Deus está no nosso barco. O nosso barco, por mais que ele tente afundar, ele não vai afundar. Por quê? Porque Jesus está ali com você, segurando a mão. Igual uma passagem que tem lá em Lucas, que fala da grande tempestade, né? Jesus e seus discípulos saíram para, acho que Cafarnaum, em alto mar. E de repente surgiu uma grande tempestade, né? Jesus havia estado dormindo, né? Ele estava dormindo, ele estava tirando aquele seu tempo de descanso. E os discípulos começaram de alguma forma a ficar apavorados. E de repente, Pedro chegou, né? Quando ele viu aquela grande tempestade, aquele vendaval todo, aquela água entrando no barco, tentando afundar. Quando Pedro se deparou com tudo aquilo ao redor dele, né? O medo, o apavoramento que ele ficou, ele chegou né? Em Jesus falou, mestre, né? Falou bem assim, mestre, você não tá vendo? Nós iremos morrer, né? Jesus se levantou calmamente e disse para eles, homens de pequena fé, aonde estão a fé de vocês?
né? E Jesus rapidamente foi lá e autorizou que aquela tempestade acabasse. E eles ficaram admirados, atônicos, porque eles falaram: quem é este que até o mar obedece? Você acha que Jesus está na frente? Você acha que as tribulações diante de Deus, elas são grandes? Elas são menores. Às vezes, para nós, olhando humanamente, falando humanamente, para nós as tribulações são grandes. Mas para Deus, o Deus grande, o Deus vivo que nós servimos, é pequeno, irmãos. Às vezes é menor que um grão de mostarda. Mas aos nossos olhos, para nós, é imenso. Mas para Deus, às vezes, não é nada. E muitas vezes a nossa tendência, irmãos, vivemos experiências profundas para que nós podemos crescer espiritualmente, ter experiência espiritual com Deus. Né? E muitas vezes Deus permite situações, atribulações, adversidades, para que aí você venha crescer e ter experiência somente com Ele. Amém? Aqui então, o caminho mais difícil produz experiência para ajudar os outros. Consola com a mesma consolação que Deus é consolado. 2 Coríntios 3,14. Significa que quando nós passamos por tribulações, né, experiências assim difíceis, às vezes alguém, né, algum amigo, alguma pessoa está passando por adversidade, tribulações, difícil. Da mesma forma que Deus consolou você vai lá e consola o seu irmão. Você vai lá e ajuda ele, leva uma palavra, fortalece ele em Cristo Jesus. Você vem a estender a sua mão. Então, da mesma forma que Deus nos consola, nós também devemos consolar os nossos irmãos nos momentos difíceis, às vezes no luto. Igual eu, na época que eu perdi meu pai, eu não era cristã, eu era católica na época. Foi uma fase muito difícil, porque eu havia perdido um rapaz que talvez ele seria meu futuro namorado. E no ano de 95 houve, né, essas duas perdas muito grandes para mim, que foi um baque muito grande. E na época eu era católica e eu fiquei praticamente quase doida, porque no meio do ano eu perdi a pessoa que eu gostava, né? Eu perdi a pessoa que eu amava, né? E depois, no final do ano, veio meu pai. Então foi um baque assim, muito grande para mim, que eu fiquei muito triste, eu fiquei muito desorientada e eu não tive esse consolo, né? Na época eu não tive esse consolo, né? Eu não tive o apoio, eu tive o apoio da minha família, do meu irmão, da minha mãe, da minha cunhada, mas assim, eu não tinha o consolo de Deus na minha vida. Por mais que eu fosse católica, eu não sentia o consolo de Deus em mim, né? Eu sentia um vazio dentro de mim, era uma pessoa vazia. Por mais que eu estava dentro da igreja, que eu né, participava de missas. Na época eu era fazia crisma, né? Eu era mais jovem, né? Participava de crisma, né? Eu era crismante. Mas aquilo ficava um vazio que não tinha preenchimento dentro de mim, né? Eu não conseguia ter o consolo de Deus. Depois
né, com um certo tempo, né, eu me casei, né, vim pro Japão, depois me casei. Antes, né, de me casar, vim pro Japão com meu marido. Na época a gente era noiva, a gente ficou aqui uns 2 anos e pouco, depois voltamos e casamos. E aí eu vim perder minha mãe. Quando a minha mãe, ela faleceu, eu também não tinha uma vida com Cristo. Eu pertencia ao mundo, eu era católica, né? Eu não tinha uma vida assim contínua, porque eu só trabalhava, né? E era de casa para o trabalho, né? Ia na igreja católica, me envolvia com as atividades da igreja católica, mas não era a mesma coisa. Mas a partir do momento que, né, eu cheguei até a viver um quadro depressivo, fiquei 1 ano e meio depressiva, com um quadro de depressão. Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer quase nada. Eu trabalhava, eu tentava ocupar minha cabeça com trabalho, porque eu tinha que trabalhar, né? Na época eu tinha que trabalhar, porque eu tinha financiado a minha passagem e eu tinha que pagar essa passagem, então eu tinha que trabalhar de alguma maneira. E tentava ocupar minha cabeça com isso, até que eu acabei conhecendo a Jesus através de uma amiga minha. E quando eu conheci Jesus, né, que eu visitei a igreja e que eu tive uma experiência com ele, um encontro com ele, sobrenatural, foi que Deus me tirou dessa situação, desse quadro. E eu fui consolado por ele. O amor dele invadiu meu coração de uma tal maneira. Só quem vive a experiência é que sabe. Aquilo entrou dentro de mim, eu senti uma alegria, eu senti algo assim, tão diferente, porque parecia que a minha vida era sombrio, né? Eu vivia na escuridão, e Deus me tirou do lamaçal para ser luz na terra, ser sal e luz. Então eu tive uma experiência fantástica com Jesus, e só quando quem vive é que sabe. E Deus consolou. Imediatamente ele me passou um bálsamo, ele tirou todo o machucado do meu coração, as feridas que eu tinha abertas dentro de mim, né? Eu fui uma pessoa muito sofrida, eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. Então, Jesus veio com o seu bálsamo e sarou e curou o meu coração. E eu tive o consolo de Jesus. Hoje, é lógico, eu sinto falta dos meus pais, com certeza, do meu pai e da minha mãe. Sinto muita falta, principalmente quando eles nos ajudava em termos de como é que fala, de orientar, né, nos direcionar a fazer as coisas certas. Eu sinto essa falta dos meus pais, tá me orientando, falando, né? E graças a Deus, Deus tem sido o meu rochedo. Deus tem sido o meu consolo. Deus tem sido a fonte de água viva que eu bebo todo dia. Amém? Então, Deus traz o consolo para aqueles que precisam ser consolados. E, né, nós caminhamos com Jesus e a igreja. Nós temos os nossos irmãos também que nos ajudam, que nos consolam. Amém? A sexta, fortaleza.
Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus o curasse de um espinho em sua carne. Então o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo sabia que Deus tinha permitido aquele espinho na carne dele para tratar com o caráter dele. E na nossa vida não está distante disso não. Às vezes Deus permite situações para tratar com o nosso caráter também, com a nossa vida cristã. E muitas vezes Deus permite situações acontecer porque Ele quer nos ensinar e nos mostrar que só a graça dele nos basta. A dependência dele nos basta. Nós temos que ser dependentes de Deus, assim como Paulo foi dependente totalmente de Deus. Então Deus nos ajuda. Deus nos trata com o nosso caráter, com a nossa índole, a nossa integridade. Então Deus nos trata. Se tiver que nos quebrar, Deus nos quebra, irmãos. Deus nos quebra o vaso velho e nos torna vaso novo. Então, pense nisso. Amém? Nos aperfeiçoa quando estamos fracos. Muitas vezes Deus permite situações que muitas vezes nós sentimos fracos, nós sentimos pequenos, sentimos diminuído, mas Deus vem com a sua boa, poderosa mão e nos ajuda e faz-nos reconhecer que somos pequenos diante de Deus. A nossa pequenez é muito pequena diante de um Deus tão vivo e poderoso que nos ajuda. Amém? 7ª, vitória em comum. Não somos simplesmente vencedores, somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Deus venceu o mundo, né? Se Jesus venceu o mundo, por que nós também não vamos vencer, né? As lutas, as tribulações, as diversidades. Nós também vamos vencer. Da mesma forma que Jesus venceu, nós vencemos. E nós temos que colocar isso em nossa mente, né? Nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso ajudador. Deus é o nosso protetor. Deus é a nossa fortaleza. É em Cristo Jesus que nós temos que estar. É na presença dele diariamente. É buscando. É nos humilhando aos pés dele. Fazer como Maria fez, aprendendo a melhor parte, sujeitarmos aos pés de Jesus, aprender aquilo que ele quer nos ensinar. E nós, que somos filhos dele, nós precisamos estar diante da presença de Deus. Amém? 8º. Tem o caminho mais fácil. O crente não costuma sair da trajetória pelo caminho difícil, mas pelo caminho mais fácil. Quando tudo está na benção, ele começa a descer a ladeira, começa a faltar com as suas obrigações, como um cristão. Ele sabe estar abatido, porém não sabe viver na abundância. Então, às vezes ele começa o quê? Desleixar, né? Em vez dele estar firme como uma rocha, ele começa a se desviar daquilo que Deus tem proporcionado na vida dele, né? Ele acha, agora eu não preciso mais procurar Deus, eu não preciso mais me alimentar de Deus, porque eu tô bem, porque ele está comigo. Não, irmãos, a nossa luta é constante, a nossa
convivência com Deus é constante e nós temos que estar buscando Ele diariamente. Não é porque nós vencemos a luta que nós vamos parar com tudo. Não, a gente tem que estar se fortalecendo. Cada dia a mais a gente tem que estarmos orando, buscando Ele de todas as formas, né? Mas nós temos que estar ligado a Ele. Nona, nós estamos a 100 metros do fim da maratona. 3 coisas estão acontecendo nesta linha de chegada. A primeira, muitos estão abandonando a trajetória porque deixaram esfriar o amor. A primeira, né? O amor de Jesus no nosso coração, né? Muitas vezes a pessoa, ela se deixa se levar por caminhos errados. Ao invés de ela estar na presença de Deus constantemente, buscando, se alimentando, né? Se fortalecendo, o que ela faz? Ela abandona a trajetória dela com Deus e se desvia do caminho. E muitas vezes o amor dela se esfria. Por quê? Porque ela deixa de amar Jesus para amar as coisas do mundo. Segundo, muitos estão postando a fé, né? Ah, eu tenho fé. Ah, eu tenho muita fé em Deus, né? Tudo vai dar certo. Fé em Jesus. Então, todo mundo acha que só ter fé é o suficiente. Não. É a sua busca. É o seu relacionamento com Deus, né? É a sua convivência com Jesus, né? É estando na palavra diariamente. Não é apenas ter fé. É a sua busca. É você falar com Deus todos os dias. É você conversar com Ele. Você verbalizar. É você, mesmo que você tenha fé, mas que você tenha que dar continuidade. É você estar firme como uma rocha na presença dEle, né? Terceiro, um poderoso derramamento do Espírito Santo que vai salvar em grande escala, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16. Significa o quê? É você ter um derramamento de Deus, né? Você ter um derramamento do Espírito Santo. É você reconhecer que você é pecador, se arrepender dos seus pecados e reconhecer que você precisa de Jesus na sua vida, né? A partir do momento que você deixa o Espírito Santo habitar dentro de você, Ele vai convencer que você convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? A palavra de Deus diz que nenhum homem convence outro homem. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, ele começa a mudar o seu jeito de ser, de falar, de agir, de pensar, de tratar, de ver. Então, Deus começa a transformar a sua vida, começa a gerar mudança dentro de você, no seu comportamento. Amém? Vai revestir de poder. Atos 4:31, né? Deus te move, né? A você estar na presença dele. Deus te dá poder, autoridade para falar do evangelho genuíno,
para falar do amor dele, para falar das experiências que você teve com ele. Amém? Haverá manifestação sobrenatural. Muitas vezes nós temos experiência com Deus sobrenatural nas nossas vidas. E muitas vezes quando estamos ligados, né, ao céu, né, quando nós temos uma vida com Deus, Deus permite nós ter experiência sobrenatural com Ele. Então, é uma vida em Cristo Jesus. No fim, quem vence essa maratona terá 2 coroas, 7 prêmios especiais em uma passagem só de ida. A primeira coroa é da justiça. Deus faz a justiça por nós. Ele próprio faz a justiça por nós. É Ele que nos ajuda a permanecer firme e sabendo que Ele que nos ajuda a resolver as nossas lutas, tribulações, adversidades que quando aparecem em nossas vidas. Então Ele faz a justiça por nós. É Ele. Não somos nós que fazemos justiça, mas Ele faz a justiça divina nas nossas vidas. Amém? Segunda, a coroa da vida. Ele nos dá vida, é Ele que dá fôlego de vida para nós. Né? Ele traz, né? O nosso nome está no livro da vida de Deus. A partir do momento que você reconhece como Jesus seu único Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida, lá no céu. Né? Deus, né, vai te levar para morar na glória com Ele. Então a nossa vida está no livro de Deus. A nossa vida está, porque é Ele que nos dá fôlego, é Ele que nos dá saúde, é Ele que permite o nosso tempo aqui na terra. Amém? A terceira é os 7 prêmios das igrejas da Ásia. Vai comer da árvore da vida, não vai sofrer o dano da segunda morte, o seu nome não será arriscado do livro da vida, vai receber um novo nome, vai ter poder sobre as nações, vai ser coluna do templo do Senhor, vai se assentar no trono de Jesus, como Ele assentou no trono do Pai. Quem ganhar tem passagem só de ida, estaremos morando no céu eternamente. Então, não tem coisa melhor? Nós estaremos morando lá no céu, no paraíso, né? Lá no Jardim do Éden, eu creio que seja, no paraíso, né? Vai comer da árvore da vida, né? Nós vamos poder nos alimentarmos, né? Árvore da vida, né? Palavra de Deus, né? Nós estaremos ali comendo, né? Nos nutrindo, nos sustentando, sabendo, né, que Deus provê todas as coisas. Não vamos mais sofrer o dano da segunda morte, né? A morte aqui na terra, né? Nós teremos um corpo, né, que nada vai diluir quando a gente morre aqui. O nosso corpo ele desfaz, e lá não, nós vamos ter um corpo glorioso. Nós vamos estar um corpo firme, né? A gente não vai sentir dor, né? Não vamos sentir nada, né? E o nosso nome não será arriscado no livro da vida. O nosso nome vai estar registrado, carimbado no livro da vida de Deus. Amém? Vai receber um novo nome, vai ter poder nas nações, né? Nós poderemos andar sobre as nações, né? E vai ser coluna no templo do Senhor, vai se assentar no trono, olha, se assentar no trono de Jesus como
como ele sentou no trono do Pai. Olha que coisa fantástica, nós vamos ver tudo isso lá no céu. Quem ganhar tem que passar só de ida, então não tem mais volta para a terra. Então a gente não volta mais, a gente só tem a ida, né? E estaremos mostrando no céu, estaremos morando no céu eternamente. João 14:1. Olha que beleza, nós vamos estar com Cristo Jesus no céu, estaremos morando lá, com um corpo que não vai sentir mais dor, não vai sentir cansaço, né? Não vai se como é que fala? Destoriar, né? Não vai, por exemplo, fazer um corte, né? E sentir dor, né? Não vai inflamar, né? Conclusão, passaremos por todas essas diversidades alegre em nosso coração, cheio de esperança de que no fim dessa maratona, como dizem as Sagradas Escrituras, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Morar na glória com Cristo Jesus vai ser formidável. Por quê? Porque nós não vamos sentir mais dor, nós não vamos sentir mais tristeza, nós não vamos sentir mais assim fracassado, nós não vamos sentir adversidade, nós não vamos ter tribulações, nós não vamos ter mais nada, não vamos ter problema nenhum. Nós vamos morar no céu, nós vamos viver bem, estaremos com Jesus em uma só voz, né? Louvando, cantando a Jesus, né? Uma só voz cantando: Santo, Santo, Tu és o Senhor do céu e da terra, né? E nós estaremos ali, porque a palavra de Deus que diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, né? E reconhecer que Jesus é o seu único salvador dessa vida. Eita glória, né? Vai ser muito bom quando isso tudo acontecer, quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então, que essa palavra, irmãos, venha revestir a mim e a vocês. Que essa palavra, ela possa entrar nos seus corações e que vocês possam guardá-lo. Se reveste em Jesus. Busca ao Senhor. Se essa palavra te tocou, eu recomendo a você, meu irmão ou minha irmã, que procure uma igreja, né, uma igreja bíblica, uma igreja onde a palavra ela é pregada genuinamente, né, onde a palavra ela vem trabalhar no seu caráter, né, na sua vida como cristã, que ela vem transformar a sua vida, né? Que essa palavra possa restaurar lares, casamentos, relacionamentos, que essa palavra ela possa fortalecer você nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias que você precisa consolo, que essa palavra ela vem nutrir você a todo instante, sabendo que há um Deus que luta por mim, por você em todo o tempo. A palavra de Deus diz que as batalhas são grandes, né? As lutas, né, é do Senhor, mas a vitória é nossa. Então, que eu e você possamos aí nos alimentar dessa palavra e sempre estar com a espada na mão. A espada é a palavra de Deus, é você nutrir da palavra do Senhor, é você ler, é você se fortalecer. Amém? Que Deus possa te abençoar. E quero também, né, pedir que vocês possam estar aí se inscrevendo no meu canal, Maristela Yoshihara, também compartilhando
esse vídeo, deixando um joinha aí para ajudar e se inscrevendo, né? E apertando o sininho de notificações, para que Deus possa abençoar esse canal a crescer, e também para que o YouTube possa levar essa mensagem para outros lares. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue tratando conosco, Senhor, o nosso caráter, que o Senhor venha gerar mudança no nosso interior, no nosso jeito de falar, de agir, de pensar, de ver, de tratar, de ver o outro, né, de ver o próximo, Senhor, que nós possamos ser consolador, assim como o Senhor consolou o nosso coração, que nós possamos também consolar os nossos irmãos, nossas irmãs, quando estivermos passando por problemas, Senhor, por lutas, por adversidades. Ó Deus, nos ajuda a estar sempre contigo, Senhor, nos fortalecendo na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma mente como de Cristo, morrer para o mundo e viver para Cristo. Ó Deus, nos ajuda a estar firme como uma rocha na Tua presença. Por isso, Senhor, invade os lares, Senhor. Leva essa palavra, Deus, e que possa alcançar vidas que necessitam do Teu amor, da Tua graça, da Tua justiça, Senhor. Por isso, te louvamos, te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém. Um grande beijo a todos, fico com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.